Gente, nós estamos na Memorial Necrópole Ecumênica, esse prédio maravilhoso que está no Guinness Book, né, como o maior cemitério vertical do mundo. E também consta, é um ponto turístico da cidade. Sim. É isso? É ponto turístico homologado no calendário oficial da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. O Museu do Automóvel, jardins, as carpas, as aves, né? Todas são certificadas pelo IBAMA. Nós temos o biólogo aqui que acompanha periodicamente, inclusive está aqui hoje fazendo visita. E além disso, nós somos maternidade para algumas aves que são apreendidas, que são resgatadas, né? Elas vêm para cá, passam por um período de quarentena e depois são levadas para a mata novamente. E hoje nós vamos falar de mais um serviço da Memorial, que é o crematório, que é o único da Baixada Santista. É isso, Flávio? Sim, sim. Há mais de 20 anos, nós somos o único crematório aqui da região, toda a Baixada Santista, todo o litoral, né? Atendemos todas as cidades que estão à nossa volta e é um serviço primoroso, né? Nós fazemos um trabalho onde o cliente, quando acontece o óbito, ele nos procura e nós damos todo o apoio, toda a assessoria, onde a família ela realmente é acolhida de uma maneira a sanar, a tentar resolver aquela situação, né? Onde você tem todo um trabalho, a pessoa vai ter acesso às salas de velório, que são salas modernas, salas todas climatizadas, pensadas para o conforto do familiar. E nós temos aqui na nossa estrutura o cerimonial, que assim é o que faz toda a diferença. Você poder fazer uma cerimônia onde você fica ali um breve momento, onde você respeita, obviamente hoje em dia por conta da Covid são poucas pessoas, né? É limitado, é tudo respeitando a higiene, tudo respeitando os protocolos, mas é uma forma muito carinhosa, muito acolhedora de você fazer a despedida do seu ente querido. Esse cerimonial é realizado aqui no próprio local. Depois disso tem a sala do anfiteatro, onde é realizada uma outra cerimônia, onde tocam 2 ou 3 músicas, a escolha da família, né? Então tem todo um processo, tem toda uma elaboração feita, pensada, para que quando a pessoa se despeça, né, e vá para casa, ela vá para casa com aquele sentimento de fiz o que eu podia fazer de melhor. Aliás, eu gostaria que você falasse sobre esse processo. Em vida, a pessoa tem que deixar declarado que quer ser cremada ou alguém próximo da família pode pedir essa autorização? Isso existe uma legislação que envolve, né? Se a pessoa que comprou o título, ela puder já deixar o desejo de vontade expresso registrado em cartório, facilita bastante, né? Por conta de, às vezes, não ter um familiar de primeiro grau próximo, às vezes pode estar viajando, pode estar fora da cidade, pode estar ser inviável a comunicação. Então, ela tendo essa declaração de desejo de vontade, ajuda bastante no processo para poder realizar o desejo que é a cremação. Ou não tendo, né, essa declaração de desejo registrado em cartório, um familiar de primeiro grau, né, um filho, esposo, pai, mãe, irmão, esse familiar ele pode atestar a autorização da cremação. A cremação, por lei, ela não pode ocorrer antes de 24 horas do óbito. Tá? Então nós aguardamos as 24 horas e depois disso o corpo ele poderá ser cremado e logo em seguida a família recebe uma urna com as cinzas dentro resultantes da cremação. É importante frisar o seguinte, no momento que nós entendemos nesses quase meio século de atividade nesse ramo, no momento que o familiar ele perde um ente querido, o que ele precisa? Ele precisa de apoio. É um momento que ele está, por mais que ele entenda, que ele conheça, que ele saiba, que ele ache que saiba o que fazer, naquele momento ele se vê perdido e muitas vezes, se não tiver alguém que oriente ou se ele não tiver procurando uma empresa que seja séria, que seja tradicional, que dê a ele segurança. Tá? Nós aqui, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar está o cliente. Né? Então nós nos preocupamos muito em apoiar o fato de estarmos em Santos, de estarmos próximo, né? Da pessoa poder participar,
poder estar próximo até o último momento daquele familiar, daquele ente querido, saber, ter a certeza de que a cremação foi realizada no próprio local, naquela data, tem um protocolo com a data, como foi feito, a urna de cinza, catalogada, especificada, é tudo muito transparente, a fim de que esse familiar ele se sinta em paz, se sinta tranquilo, tenha aquele sentimento, aquela certeza de que prestou a melhor homenagem possível, né? Hoje é muito comum, nós temos diversos clientes, até o meu caso particularmente, que são proprietários de jazigo, de lóculo, né? E eles usam o lóculo para guardar as cinzas. Porque o que acontece? A cremação, ela se tornou um tipo de serviço bastante procurado, né? Em virtude da comodidade, da facilidade, entre outras coisas, é foro íntimo, né? Algumas pessoas têm o foro íntimo, querem ser cremadas e ponto final, mas ficava aquela lacuna de, poxa, eu vou pegar as cinzas e vou espargir no mar, vou jogar, vou plantar num sítio, mas aí depois eu vendo o sítio, perdi o ponto de referência. Nós somos latinos, né? Nós temos essa coisa do referencial, de poder visitar, de poder cultuar, de num momento de que você está passando uma dificuldade na tua vida, poder ir ali na frente do jazigo e fazer uma oração, fazer um pedido, ou desabafar até mesmo, ou até para falar uma vitória sua, uma conquista. Verdade. Então, a maioria dos familiares, hoje eles têm feito isso. Nós temos o cinerário, que é um local onde você pode guardar as cinzas, e fora isso temos o jazigo, que é o mais procurado, que é o lóculo. Por quê? Porque você utiliza esse lóculo tanto para aquele familiar que quer ser sepultado, que tem o desejo de sepultamento tradicional, e você também utiliza para aquele que quis ser cremado, e pode guardar a urna de cinzas junto com esse outro familiar. E para aqueles que querem ser cremados, estamos aqui assim, podendo oferecer esse serviço da maneira mais digna, da maneira mais humanizada que a gente consegue. Exatamente, olha, é um ambiente muito acolhedor mesmo. Você tem essa antessala aqui, espaçosa, com sofás confortáveis, tem o café, o chocolatinho, o chá, entendeu? Sempre para acolher as pessoas. E lá dentro, no anfiteatro, é uma sensação de paz, né? Aquela cascata dá uma sensação de paz. Tudo pensado, né? A própria tonalidade da luz, a própria maneira, o volume de água que cai da cascata, é um volume que ele é pensado a fim de não agredir a cerimônia, de não tirar o foco da cerimônia, mas ao mesmo tempo ele te transmite uma paz, uma serenidade. Esse momento, essa cerimônia que é realizada nesse local aqui, na minha opinião, pelo nosso expertise, é um dos momentos mais importantes, que é assim, aquele momento onde um pode olhar para o outro e dar aquele cumprimento, aquele carinho gostoso de tipo, olha, a gente está aqui, está com você, você não está sozinho nesse momento, toma-se um cafezinho, tem um bombom, uma bolacha. Você sabe que eu tenho cerimônias aqui, às vezes, que a cerimônia termina e as pessoas ficam aqui às vezes horas, e às vezes eu preciso entrar com outro cerimonial, porque eles se sentem tão acolhidos, tão bem cuidados, depois nos agradecem, falam, olha, muito obrigado porque foi tudo impecável, foi tudo de acordo, eu não conseguiria pensar numa despedida, numa homenagem melhor. E isso é que nos orgulha, né? A gente trabalha há muito tempo buscando cada vez mais, você sabe a história, conhece, cada vez tentando melhorar, sempre indo atrás de novas tecnologias, sempre indo atrás de oferecer o melhor que for possível para toda a população da Baixada Santista. O nosso espaço ele comporta até 120 pessoas sentadas, mas nós retiramos todas as poltronas, hoje elas têm espaçamento uma da outra, e é limitado a um máximo aí de 25, 30 pessoas, seguindo todos os protocolos, né? Nesse primeiro momento aí, que a gente acredita que vai passar logo, se Deus quiser, todo mundo aí está se vacinando, está se cuidando, e com fé em Deus a gente vai rapidamente passar por esse momento aí. Vou continuar falando mais um pouco aqui da Memorial, né? Que tem muito assunto aqui, tem assunto por um dia inteiro, mas antes disso eu queria reforçar, porque isso é tudo muito importante, as pessoas deixam para pensar em cima da hora ou quando acontece, então é importante que haja planejamento, liguem, façam contato, falem com um dos representantes, se informem sobre as condições para você ter uma cerimônia dessa na partida de um ente querido, pensar antes é muito importante. O santista, ele tem essa preocupação.
ele nos procura, ele já deixa tudo resolvido, já deixa tudo preparado, tudo pronto. É impressionante essa mentalidade, essa visão que o santista tem. Acredito que seja assim em tudo, mas no nosso negócio, ele realmente vem, nos procura. Primeiro ele vem conhecer, vem entender como é que funciona e logo na sequência já deixa tudo resolvido, já adquire seu título, já deixa tudo pronto. Como eu falei anteriormente, na hora que acontece, por mais que você ache que você sabe o que você vai fazer, como resolver, fica todo mundo perdido. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho, eu estou sabendo que vocês não param, vários projetos em andamento. Muita coisa, João. Infelizmente você não vai poder antecipar aqui, Muita mas coisa. É importante dizer que vocês estão em movimento, né? Hoje à frente do grupo estão os filhos do Sr. Pepe, né? O Léo e o Denis e o sobrinho também, o Evans. Eles estão coordenando aí toda a fase de expansão do grupo, que vem muita novidade, tem muita coisa de outras áreas, inclusive, da mesma área também. A empresa ela tem musculatura para isso e tem muita coisa aí em desenvolvimento, em fase de projetos, em fase de aprovações. A gente não pretende estar falando nada antes, porque ficaria deselegante talvez, mas tem muita coisa assim a fim de melhorar, de criar empresas para poder atender cada vez melhor as pessoas da Baixada Santista, que a gente gosta muito, é um legado que o Pepe deixou, né? Ele amava todo esse povo, ele se dizia mais brasileiro do que muito brasileiro, e era mesmo, e essa é uma luta que a gente vai continuar, vai seguir o legado, e tem muita coisa aí acontecendo de maneira muito positiva, muito bacana que vai acontecer. Legal. Agora, Flávio, as pessoas, por exemplo, num final de semana, quiserem trazer seus filhos para visitar o Museu de Carros Antigos... É um sucesso. É um sucesso. Outro dia um cliente falou assim, vocês poderiam cobrar ingresso, né? Porque é tão legal, são de velho, e você sabe que uma das novidades é que a gente tem a intenção de ampliar ainda mais o espaço do museu. Nós temos alguns veículos ainda, que são todos do acervo da família, mas eles pretendem colocar todos os veículos à disposição aí, em exposição, né? E é um momento muito legal de descontração, porque desmistifica o fato de estar numa necrópole, né? E as crianças brincando no playground, o pai, a mãe, o avô visitando ali o museu. Meu tio teve um carro desse. Quando eu era criança eu andava numa bicicleta daquela. Fazendo lanche, né? Fazendo lanche na lanchonete. Então, assim, o memorial ele se tornou um ponto de convívio, um local de convívio, né? Onde as pessoas vêm fazer a sua homenagem, vêm visitar o seu parente, mas elas se sentem bem. Elas se sentem acolhidas, é um ambiente limpo, um ambiente cuidado, você sabe, com todos os protocolos que a gente insiste nisso, e isso para nós é muito gratificante. Como você falou, Flávio, sobre o legado, né, do seu Pepe, muito querido, faz muita falta, e ele sempre quis atender a sociedade santista, né, como um todo, e num momento como esse, vocês dando continuidade, né, ao pensamento dele, estão aí abrindo condições, atendendo de uma forma melhor para que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de serviço, né? Sim, João, você sabe que essa situação que o mundo está enfrentando, né? Ela mexe diretamente no bolso, né? Vamos falar, as pessoas com dificuldade de emprego e etc. Uma das primeiras coisas, uma das maiores preocupações que na época o senhor Pepe, os filhos, a gente conversou e tal, foi dar possibilidade, criar descontos, criar condições, criar planejamento, parcelamento, para que o cliente que gostaria de, numa situação tão difícil como essa, prestar uma homenagem digna, conseguisse. Né? Porque senão ficaria difícil para todos. A gente entende a situação. E foi inicialmente o que foi feito. Hoje a Memorial ela conta com planos tanto de parcelamento, como de valores, como de localização, até do próprio crematório, extremamente facilitados. Hoje você pode, por exemplo, a entrada de um lóculo ou a entrada de um título de cremação, você pode parcelar no cartão de crédito, você pode parcelar o plano em até 60 meses, caso você ache viável. Sabe? É uma coisa que você pode vir se planejar e deixar tudo resolvido. Então a gente vem seguindo isso, porque
Você imagine você perder uma pessoa de forma tão difícil como essa, com essa doença que está todo mundo aí passando, e ainda se vê numa situação de ter que recorrer a um cemitério público que não tem vaga, ou passar por qualquer situação aí que não te deixe confortável em outro local. Então a Memorial, ela se adequou a fim de realmente poder atender a sociedade de toda a Baixada Santista. Outra coisa importante também, durante essa fase, né, que as pessoas não podiam viajar, parentes distantes, sim, puderam acompanhar essa cerimônia de despedida virtualmente, né? Porque sim, vocês também transmitem sim, virtualmente, é isso? Tem todo um equipamento, somos pioneiros nessa tecnologia, né, de visualização. A pessoa pode estar em outra cidade, até em outro país, através de um link, ela acessa esse link e ela pode acompanhar a cerimônia, tanto de velório como cerimonial, através da linha, né, online, através do computador. E é um serviço que nesse momento tem feito bastante diferença para os familiares, né? Você sabe que a Memorial também tem tradição, né, de promover missas em datas especiais, até shows, que já tivemos shows famosíssimos, famosos, grandes artistas passaram por aqui. O público, antes da pandemia, né, espalhado pelos jardins aqui da Memorial, sempre uma grande emoção. Infelizmente, ainda não podemos fazer esse tipo de show. Mas você já tem programação para o Dia dos Pais? Sim, sim. Nós estamos alinhando, né, alguns detalhes, mas a princípio vão acontecer 2 missas, uma no período da manhã, outra no período da tarde, mas também respeitando todos os protocolos de distanciamento, tudo certinho, poucos lugares, né? Não vai dar para aglomerar, mas a gente vai devagarzinho, vai se adaptando à nova realidade, vai mudando e vai seguindo, e devagarzinho a gente vai chegar lá, e com fé em Deus, em breve teremos algum outro evento, né, do porte daqueles que a gente está acostumado a fazer. Flávio, obrigado aí por nos apresentar mais esse serviço da Memorial, de primeira linha. É muito digno, acho que todo ente querido deveria ter direito a uma homenagem como essa. É o mínimo, né? A gente pensa que a gente vive o dia a dia das famílias e eu vou falar uma coisa, não é fácil, né? Você vê, é como outro dia um cliente comentou, como vai ser agora o almoço de domingo, vai ter uma cadeira sobrando. Isso é... Então, o mínimo que eu acho que a gente pode, de alguma maneira, colaborar com a sociedade é realmente estar estendendo esse serviço de forma a que ela possa fazer da maneira mais facilitada e acessível possível. Esse é o nosso papel. É óbvio que a gente tem um limite, mas dentro do nosso limite a gente faz todo o possível para atender, né? É o mínimo que a gente pode estar fazendo nesse momento. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço. Necrópole Ecumênica.